Imagine a seguinte cena, um retrato imponente, quase solene, que captura não apenas uma imagem, mas uma era inteira. Não é qualquer foto, é a única que realmente importa, a que consegue transmitir a essência de um homem que evitava as câmeras como quem foge de um destino inevitável. Esse retrato, aliás, é meu favorito. E não é à toa que ele está ali, imponente, como um símbolo de tudo que foi construído e desconstruído em nome de um ideal maior, destruir os resquícios de um sistema que sufocava a liberdade e erguer, em seu lugar, uma Rússia digna, moderna, onde seus cidadãos pudessem finalmente se orgulhar de seu país. Mas chegar até ali não foi um caminho de rosas. Se há um diálogo que me marcou para sempre, foi aquele com Boris Nikolaevich em 1996. Não por acaso, foi a conversa mais difícil que já tive com um presidente. Porque falávamos não apenas de política, mas de legado, de medos e de uma decisão que poderia mudar o rumo da história. Ele compartilhou coisas que poucos conheciam, suas angústias, a pressão esmagadora de ser o homem que carregava nas costas o futuro de uma nação, a obsessão por liquidar de vez o fantasma do comunismo e, acima de tudo, a determinação de deixar para trás uma Rússia civilizada, livre das amarras do passado. Havia momentos em que ele parecia exausto, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. E não era para menos. O país, em meados dos anos 90, estava à beira do colapso. A economia cambaleava, a autoridade do governo se esvaía como areia entre os dedos, e a população, esmagada pela inflação e pela instabilidade, via seu padrão de vida despencar a cada dia. Era o caos em sua forma mais pura, uma época se encerrava, outra lutava para nascer, e no meio desse turbilhão, a incerteza reinava absoluta. Para se ter ideia, o complexo industrial de defesa, outrora orgulho nacional, operava a apenas 20% de sua capacidade. A mortalidade disparava, a Chechênia sangrava, e os russos, simplesmente, não viam saída. E foi nesse contexto que Boris Yeltsin, com um índice de aprovação que mal chegava a 5%, se viu diante de um dilema brutal: disputar ou não as eleições de 1996. Para muitos, era uma missão impossível. Afinal, como competir contra Gennady Zyuganov, que liderava as pesquisas com folga, chegando a 30% das intenções de voto? Até seus aliados mais próximos duvidavam. Com esse nível de rejeição, ele não tem chance, repetiam incansavelmente. A própria família, esgotada após anos de tensão, implorava para que desistisse. Não aguentamos mais um mandato, diziam. A fadiga era visível, não apenas física, mas moral. O primeiro mandato havia sido uma batalha diária, uma guerra de desgaste que deixara marcas profundas. Mas aqui está o ponto crucial: recuar significaria entregar o país de bandeja para as forças que queriam reviver o passado. E isso, para Yeltsin, era inaceitável. Ele sabia que, se não enfrentasse aquele desafio, tudo pelo que havia lutado, cada reforma, cada conflito, cada noite em claro, seria apagado em um instante. Por isso, apesar das probabilidades, apesar da exaustão, ele tomou uma decisão que soava como loucura: iria à luta. E não qualquer luta, mas a batalha final de sua vida política. Quando ouvi a notícia, foi como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. Lembro-me vividamente do dia em que ele anunciou sua candidatura, em Ekaterimburgo, com a voz rouca, claramente abalado por uma gripe. Estou convencido de que conseguirei guiar a Rússia através desta tempestade, declarou, com uma determinação que poucos conseguiram enxergar naqueles olhos cansados. A reação foi imediata: ceticismo, desdém, até mesmo piedade. Como esse homem, nesse estado, vai aguentar 4 meses de campanha? Perguntavam. Mas quem o conhecia de verdade, quem havia estado ao seu lado desde 1990, sabia: quando Yeltsin decidia algo, ele avançava como um touro enfurecido, com uma energia que parecia brotar do nada, arrasando tudo em seu caminho. As eleições presidenciais de 16 de junho de 1996 não eram uma disputa comum. Dos 10 candidatos inscritos, entre eles figuras como Gorbachev, Zhirinovsky e Lebed, apenas 2 realmente importavam. Zyuganov encarnava a nostalgia de um passado que muitos ainda idealizavam, a estabilidade ilusória da era soviética, a promessa de que, sob seu comando, tudo voltaria a ser como antes. Era uma mensagem sedutora para uma população traumatizada pela crise. Já Yeltsin, com seus míseros 5% nas pesquisas, tinha contra si não apenas os números, mas o cansaço de uma nação que já não acreditava em milagres. Mas havia um detalhe que poucos percebiam:
enquanto Zyuganov vendia ilusões, Yeltsin tinha algo muito mais poderoso, uma equipe disposta a tudo para evitar o retrocesso. E foi aí que figuras como Alexander Korzakov, chefe da segurança presidencial, e Oleg Soskovets, vice-primeiro-ministro, entraram em cena. Korzakov, em particular, era mais do que um guarda-costas, era um estrategista implacável, um homem que conhecia Yeltsin como ninguém, capaz de antecipar seus movimentos e, quando necessário, de protegê-lo até com a própria vida. Alguns o chamavam de cardeal cinzento, outros, de sombra onipotente. O fato é que, naquele momento, ele era peça-chave para transformar o impossível em realidade. A campanha que se seguiu foi uma mistura de genialidade, desespero e pura força de vontade. Não se tratava apenas de vencer um adversário político, mas de salvar um projeto de nação. E, contra todas as expectativas, eles conseguiram. Porque, no fundo, Yeltsin não lutava por si mesmo, lutava pela ideia de uma Rússia livre. E quando um homem acredita piamente em sua missão, até os deuses hesitam em apostar contra ele. Era nesse clima de urgência e cálculos frios que as decisões mais cruciais da Rússia pós-soviética eram tomadas. Não em salões diplomáticos, mas entre copos de conhaque de 5 estrelas e olhares tensos sobre listas de nomes, quem merecia um convite para Dasha em Rubliovka, quem seria transportado para o lado certo da história, quem pagaria pela sobrevivência do sistema. Porque, em 1996, a política russa não se fazia com discursos, mas com cheques, ameaças veladas e alianças forjadas no calor do desespero. E então, como um golpe de teatro geopolítico, o palco se desloca para Davos. O Fórum Econômico Mundial, aquele templó da globalização financeira que, em teoria, não deveria ter nada a ver com as querelas internas de Moscou. Mas a história gosta de ironias. Foi ali, entre gráficos de PIB e painéis sobre estabilidade cambial, que a elite russa descobriu que o destino do país se decidiria não nos corredores do Kremlin, mas nas entrelinhas de um jogo onde os oponentes não usavam uniforme, usavam ternos Armani e sorrisos calculados. Os oligarcas chegavam em comboio, Berezovsky, com sua aura de eminence grise da era Yeltsin, e Chodorkovsky, o tecnocrata ambicioso do Menatep, e Guzinski, o mestre das mídias com residência no antigo prédio do Comecon, agora transformado em fortaleza midiática. 9 homens, não 7, como a lenda insistia em reduzir, que, juntos, controlavam entre 50% e 70% da economia russa. Donos de bancos, indústrias, canais de TV e, acima de tudo, do poder de transformar uma eleição em um leilão. Cada um deles dirigia Mercedes blindados com escolta armada, cortando Moscou pela contramão do Kusturnevsky Prospect como se as leis de trânsito e as leis do país fossem meros detalhes a serem ignorados. Eles sabiam, a vitória de Zyuganov não seria apenas uma mudança de governo. Seria o fim de tudo. Nacionalizações, lustrações, forças caçadas para os traidores do povo. Alguns, como Potanin, chegavam a flertar com a ideia de comprar um comunista, afinal, 5 milhões de dólares em petróleo eram um preço irrisório pela própria cabeça. Mas a resposta de Zyuganov, quando confrontado com a proposta, foi um clássico da hipocrisia revolucionária: companheiros, a luta de classes não tem preço. Tradução: voltem quando a oferta for séria. Enquanto isso, no salão principal de Davos, o líder comunista encenava sua própria peça. Para o público ocidental, Zyuganov era um estadista moderado, quase um social-democrata europeu. Falava em estabilidade, parceria com o capital estrangeiro, reformas graduais. Os bancos de investimento anotavam, acenavam, imaginando lucros em rublos estáveis. Mas bastava cruzar o Atlântico para que o discurso virasse 180 graus. Lá, o mesmo Zyuganov prometia exterminar o dólar como um vírus fascista, devolver as riquezas ao povo e empendurar os oligarcas nas lâmpadas da Praça Vermelha, metaforicamente, é claro, ou não. Foi quando Chubais, o arquiteto das reformas mais odiadas da Rússia, entrou em cena com um dossiê explosivo. Projetou lado a lado os discursos de Zyuganov, um para os bancos suíços, outro para as fábricas de Nizhny Novgorod. Aqui, ele promete proteger a propriedade privada. Aqui, promete expropriá-la. Aqui, fala em democracia. Aqui, em ditadura do proletariado. O auditório ficou em silêncio. Não pelo conteúdo, afinal, ninguém em Davos se importava realmente com a democracia russa, mas pela constatação brutal: eles estavam sendo manipulados. E pior, estavam prestes a apostar no cavalo errado. A reação foi instantânea.
Berezovsky e Guzinski, que horas antes estavam prestes a se esfaquear por controle de um canal de TV, trocaram um olhar e entenderam, ou se uniam, ou afundavam juntos. As diferenças foram engolidas em nome de um inimigo maior. Precisamos de um organizador forte, disseram a Chubais, o mesmo homem que, até então, era visto como um burocrata arrogante que asfixiava seus negócios com políticas monetárias draconianas. Salve-nos, Anatoly Borisovich Zovovichoribo. O país pode esperar, mas nossos ativos, não. O que se seguiu foi a maior operação de lobby eleitoral da história moderna. Dinheiro dos oligarcas inundou as campanhas, anúncios em horário nobre, jingles que tocavam em loop nas rádios, jornais que de repente esqueciam onde publicar pesquisas desfavoráveis. Artistas foram contratados para shows relâmpago em praças públicas, analistas ocidentais, para produzir relatórios independentes sobre os riscos de um governo comunista. Os números? Astronômicos. Estima-se que entre 150 e 500 milhões de dólares tenham sido injetados na reeleição de Yeltsin, uma fortuna que, claro, não saía dos cofres do Estado, mas dos bolsos daqueles que tinham mais a perder. E como se financia uma campanha desse porte em uma economia em frangalhos? Com extorsão institucionalizada. Os oligarcas eram chamados, um a um, para reuniões no Ministério das Finanças ou na residência do primeiro-ministro. Sua cota é 12 milhões. Pague, e esquecemos suas dívidas fiscais. Recuse, e amanhã a fiscalização o descobre um desvio de 50 milhões. Não era corrupção. Era sobrevivência. Um imposto revolucionário cobrado pela própria elite para evitar que a revolução acontecesse de verdade. Chubais, o estrategista, sabia que não bastava comprar votos, era preciso vender uma narrativa. E assim nasceu a lenda do Yeltsin como o único bastião contra o caos. Os comerciais mostravam tanques vermelhos esmagando a liberdade, jornais publicavam cartas de eleitores fantasmas, implorando por estabilidade. Até a Igreja Ortodoxa foi mobilizada, padres abençoavam o presidente em missas televisionadas, transformando a eleição em uma cruzada sagrada. Escolha entre Yeltsin e o Apocalipse, era a mensagem subliminar. E, em um país ainda traumatizado pelo colapso da URSS, o medo vendeu mais do que qualquer promessa. Mas havia um detalhe que ninguém ousava dizer em voz alta: aquela não era uma campanha. Era um golpe branco. Não com tanques, mas com cheques, não com balas, mas com ratings de TV. Os oligarcas não estavam salvando a democracia. Estavam comprando tempo para transferir seus ativos para offshore, para blindar seus impérios, para garantir que, quando a poeira baixasse, eles ainda estariam no topo. Porque, no fundo, tanto Yeltsin quanto Zyuganov eram peões em um jogo muito maior. E o mais irônico? Enquanto a Rússia se afogava em dívidas e a população sobrevivia com salários atrasados, os verdadeiros vencedores já estavam planejando sua próxima jogada. Afinal, em um país onde as regras são escritas à noite e rasgadas de manhã, a única lei que importa é a do mais forte. E, em 1996, os mais fortes não usavam farda. Usavam gravata e tinham contas no exterior. E então surgiu o mito do bilhão em dinheiro vivo. Diziam que Berlusconi teria desembarcado em Moscou com malas cheias de dólares para salvar Yeltsin. 1 bilhão. 2? Meio bilhão? As versões se multiplicavam como cogumelos após a chuva, cada uma mais absurda que a outra. Alguns juravam que o dinheiro vinha direto da embaixada americana, outros, que era um presente envenenado dos italianos. Mas a verdade? Era muito mais prosaica e muito mais suja. Quem de fato bancou a campanha não foram estrangeiros com maletas de dinheiro, mas os mesmos que haviam saído ganhando com a orgia da privatização, os oligarcas, os banqueiros, as petrolíferas. Eles, que haviam enriquecido à custa do Estado, agora tremiam com a ideia de que Zyuganov pudesse revisar as regras do jogo. Então, abriram os cofres. Não por idealismo, não por amor à democracia, mas por puro instinto de sobrevivência. Yeltsin era um bêbado, um doente, um líder que já não controlava nem a si mesmo, mas era seu bêbado, seu doente, seu líder. E, no mundo deles, um fantoche conhecido sempre é melhor que um desconhecido com ideologia. Foi nesse caos que um documento explosivo circula entre os bastidores, uma carta assinada por assessores presidenciais, escrita em tom de ultimato. As palavras eram duras, quase brutais: se não mudarmos tudo agora, perderemos.
E perder não é uma opção. O alvo. O staff de Yeltsin, uma quadrilha de incompetentes que, em vez de campanha, faziam farsa. O remédio. Uma limpeza. Não havia tempo para meias medidas. E foi aí que a ironia do destino entrou em cena. Quem seria escolhido para salvar o homem que havia fundado a Rússia? Uma matemática sem nenhuma experiência em campanhas eleitorais, filha do próprio Yeltsin. Tatiana Dyachenko não entendia de política, não tinha currículo em marketing, não sabia nada de sociologia eleitoral. Mas tinha duas coisas que ninguém mais podia oferecer: o sobrenome certo e uma fome insaciável por poder. Quando o pai a chamou, ela não hesitou. Não por lealdade, não por patriotismo, mas porque viu ali a chance de se tornar algo mais do que apenas a filha de. E, no fundo, Yeltsin sabia disso. Ele a queria ali não porque confiasse nela, mas porque, em caso de derrota, ela seria bode expiatório perfeito. Se perdermos, a culpa será dela. Se ganharmos, o mérito será meu. A lógica era cruel, mas impecável. Enquanto isso, o antigo staff Soskovets, Korsakov, Barsukov ainda se agarrava às migalhas de poder, como generais de um exército já derrotado. Reuniões eram marcadas, telefonemas urgentes eram feitos, mas todos sabiam, aquele grupo estava morto. A nova equipe, a analítica, como se auto-intitulava, já operava em outra velocidade, com outra inteligência. Eram os cérebros por trás das cortinas, os estrategistas que entendiam uma verdade simples: naquela eleição, não se vendia um candidato, mas uma ilusão. E que ilusão eles criaram? Primeiro, a imagem do Yeltsin do povo. Fotografias cuidadosamente selecionadas, o presidente de macacão sujo, descendo as minas com mineiros, o rosto marcado pela fuligem, os punhos cerrados em solidariedade. Era o mesmo homem que, meses antes, aparecia em comícios rodeado por uma corte de oligarcas sorridentes, com guardas-costas de óculos escuros e assistentes com pastas de couro caro. O contraste era deliberado. Veja, diziam as fotos, ele é um de vocês. Ele entende sua dor. Mentira, claro. Yeltsin não entendia nem a própria sombra naquela altura. Mas a narrativa era poderosa. Depois, veio a jogada mestre: transformar a fraqueza em força. Os comícios de Yeltsin eram um desastre, ele mal conseguia ficar em pé, suas falas eram um arrastado incompreensível. A solução: reduzir as aparições públicas ao mínimo e inundar a televisão com propagandas cuidadosamente editadas, onde cada palavra, cada gesto, cada pausa era calculada para transmitir uma coisa só: sem mim, vocês terão os comunistas de volta. E vocês sabem o que isso significa. Enquanto isso, os especialistas americanos, aqueles que Soskovets havia contratado a peso de ouro, eram mantidos à margem, como enfeites caros e inúteis. Eles chegavam com seus chimelines, suas pesquisas, suas sugestões de que Yeltsin deveria aparecer como um avô sábio, uma figura paternal. A equipe russa ouvia, anuía e depois ignorava tudo. Eles não entendem nada, murmura-se nos corredores. Aqui não é a América. Aqui, ou você ganha sujo, ou não ganha. E ganhar sujo, eles sabiam fazer como ninguém. As reuniões com os líderes regionais eram cuidadosamente coreografadas, mas por trás das portas fechadas, o verdadeiro jogo se desenrolava entre copos de conhaque e risadas grossas. Yeltsin levantava mais um brinde pela Rússia. Enquanto os olhos de Soskovets observavam, calculistas. Sergei Petrovich, por que não bebe? A resposta, entre dentes: sem mulheres por perto, me envergonho. Mas, horas depois, no corredor, o mesmo Sergei Petrovich arrastava Yeltsin para um canto. Boris Nikolaevich, a reação está ruim. Muito ruim. O presidente franzia a testa, os dedos tamborilando na mesa. Por quê? Porque o povo vê você como o bêbado de sempre. E você, sem querer, alimenta isso. Cada brinde, cada tropeço, cada frase arrastada, é munição para eles. Yeltsin olhava para o vazio, como se a resposta estivesse flutuando no ar encharcado de fumaça de cigarro. Não havia desculpas, nem justificativas. Apenas um aceno de cabeça, seco. Entendido. Mas nada mudava. Os jantares no Clube Stekla, aquele antro de generais, oligarcas e ministros onde os destinos da Rússia eram decididos entre garrafas de arara e espetos de chachlik, continuavam. Grachev,
o ministro da Defesa, ria alto demais. Korzakov, o chefe da segurança, observava tudo com olhos de falcão. E Yeltsin, no centro, era ao mesmo tempo o anfitrião e o refém da própria imagem. Eles pensam que você é intocável, sussurrava um assessor. Até que não pensem mais. E então veio o golpe. Ou melhor, a manobra. A Duma Estadual, dominada por comunistas nostálgicos e nacionalistas furiosos, decidiu jogar com fogo. Em 16 de março, votaram pela denúncia dos acordos de Belavisa, aquele documento que havia enterrado a URSS de vez. Para muitos, era um gesto simbólico, uma forma de cutucar a ferida aberta do Império perdido. Para outros, especialmente para o círculo íntimo de Yeltsin, era a isca perfeita. Eles nos deram o pretexto, disse Soskovets, os lábios curvados em algo entre um sorriso e um rosnado. Agora, nós os esmagamos. O plano era simples e brutal, usar a votação como justificativa para dissolver a Duma, adiar as eleições presidenciais e, de quebra, dar um golpe final na já combalida comunidade dos partidos comunistas. Yeltsin, inicialmente hesitante, foi convencido com um argumento irrefutável. Por que perder tempo e energia em outra campanha suja, quando podemos simples, estender o mandato? Ele concordou. Preparem o decreto, ordenou. Mas rápido. O que ninguém esperava era que o próprio mecanismo de poder se voltasse contra si mesmo. Quando Korzakov chamou Soskovets para uma reunião às 10 da noite no Kremlin, o ar já cheirava a traição. O presidente assinará o decreto de dissolução da Duma amanhã. E você vai executá-lo. Soskovets sentiu o peso das palavras. Não era uma ordem. Era um teste. Entendido, Boris Nikolaevich. Mas permita-me analisar as consequências. Yeltsin apenas acenou, já distraído com outro copo de conhaque. Às 17 horas, Soskovets voltou, mas não sozinho. Ao seu lado, o presidente do Tribunal Constitucional, Valery Zorkin, e o procurador-geral, rostos sérios como lápides. Yeltsin levantou a cabeça, os olhos injetados de surpresa e fúria. Por que não veio sozinho? Porque este decreto é inconstitucional, respondeu Zorkin, sem pestanejar. E se o senhor o assinar, será o fim de tudo que construímos ou do que resta? Silêncio. O tic-tac de um relógio ecoava como uma sentença. Yeltsin explodiu. Vocês estão me ameaçando? Estamos salvando o senhor, retrucou Soskovets. Se assinar isso, amanhã a Praça Vermelha estará em chamas. E não serão fogueiras de comemoração. Foi então que Lyushin, o chefe do serviço de segurança, entrou sem bater. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Victor, não faremos isso. Não temos forças para conter uma rebelião em todo o país. Apontou para a janela. Do lado de fora, moscovitas passeavam sob a neve derretida, alheios ao abismo que se abria sob seus pés. Amanhã, eles não estarão passeando. Estarão queimando pneus. E depois, virão por nós. Yeltsin olhou para as mãos. Tremiam. Não pelo álcool, dessa vez. Pela primeira vez em anos, ele viu o precipício. E recuou.